Muito bem, pessoal do grupo número 8. Vi o vídeo que vocês prepararam, li o trabalho que vocês enviaram também. O trabalho se apresenta muito bem, está bem organizado. E de forma geral, acho que o grupo teve aí uma dedicação importante para produzir este trabalho e eu devo dizer que atinge ao esperado para a construção, né, do exercício que era para ser realizado para avaliação deste módulo. Acho que até com bastante competência dentro, né, das diferentes linhas de evidência, ainda que haja algo que é importante de se levar em consideração, e talvez tenha sido até agora o trabalho que eu tenha mais me demorado na avaliação, porque ele tem há algo nele que precisaria, né, um pouco mais de tempo, talvez com uma tutoria a mais, olhando o trabalho e voltasse para você com uma orientação a mais, né? Se eu fosse orientador, né, do trabalho de vocês, se isso fosse um trabalho que vocês me apresentassem, talvez com uma reunião a gente conseguisse resolver, porque ele tem uma questão a ser melhorada. Primeiro eu vou falar das coisas positivas, né? Naturalmente vocês fizeram um esforço de reflexão e discussão em grupo e pesquisa e trazer da discussão da disciplina aqui do trabalho a questão de usar as 3 linhas de evidência num trabalho voltado ao estudo da poluição. Então isso foi cumprido, né, que digamos seria o mínimo aí a ser cumprido para aprovação neste modo. Eu enfatizei o tempo todo a necessidade, né, de realizar as 3 linhas de evidência, química, ecotoxicológica e ecológica, em trabalho de avaliação da poluição, trabalhos que se deseja que sejam trabalhos integrados e de avaliação de forma complexa, a avaliação da poluição de forma complexa. Então, o trabalho cumpre com o que foi proposto, mas se ele fosse uma história sendo contada, eu diria que ele tem ele talvez tenha um erro, quando a gente às vezes vê, né, nos filmes, erros de continuidade. Ele tem uma espécie de erro de continuidade. Eu acho que as linhas de evidência, elas não se conversam, ou a linha ecológica, você vê que aqui, por exemplo, ela nem entra aqui, né? Ela não... Está lá descritas as ferramentas, estão descritas as ferramentas ecológicas, né? Com algum grau de detalhamento, né? Importante, mostra que o grupo pesquisou, mas você tem uma série de coletas, né, para análise físico-química, que se coloca como análise, né, da quantidade de microplásticos na água, certo? Fala algo da absorção dos poluentes, né, mas depois me parece que isso não volta em lugar nenhum, e aí vem para a ecotoxicológica, que me parece não está muito claro, que é voltado na análise de efeitos do microplástico sobre...
efeitos não. E olha que até nisso falta um pouco, talvez, essa linha de evidência. Não se fala de efeitos, né? Fala de bioacumulação de microplástico no pé na perna. Em nenhum momento não me parece avaliação de efeito, parece avaliação de acumulação de microplástico. E na análise ecológica, análise ecológica de coluna d'água, não diz exatamente o que na coluna d'água. Coluna d'água, zooplâncton, fitoplâncton, né? Que tipo de grupo, né, vai ser analisado na coluna d'água, assembleia de peixes, enfim, se vê que tem pesquisa, se vê que tem alguma dedicação do grupo. Gostei bastante da introdução do trabalho, acho que traz muitos elementos, né, dos vídeos, né, contextualiza bem a questão do microplástico, mas acho que faltou uma cola, né? Ele está com alguns erros de continuidade para ser um trabalho integrado e falta informações importantes. Aqui né? Eu tinha, enfim, inicialmente eu tinha lido o trabalho, achava que até que a primeira impressão estava, né, alguma coisa estranha. Mas agora, né, passando novamente os olhos, acho que tem mais limitações ainda, no sentido de análise ecotoxicológica. Não tem efeitos ecotoxicológicos, tem bioacumulação. A análise ecológica está aí, mas não se diz exatamente do que. E aí tem uma questão que acho que a gente trabalhou nas tutorias. Me lembro de ter trabalhado com vários grupos quando se foca num determinado estressor específico, numa área, como o estuário de Santos. Tem vários estressores, né? Você tem que contornar um problema que é muito importante. Como é que você atribui ao microplástico o efeito, né? Esse efeito ecológico que vocês iriam, né, estão avaliando, né? Como é que se liga ao microplástico, sabendo que você tem muito mais coisas além de microplástico ali dissolvido naquela água, ou em suspensão naquela água, enfim, muito mais coisas naquela água que podem causar os efeitos ecológicos que vocês estariam observando, né? Como é que seria essa relação? Como é que vocês estabeleceriam essa relação? Isso teria que ser abordado assim de forma mais clara, né, no trabalho. E aí, como ponto positivo, tem uma forma simples, porém suficiente, a integração das análises das linhas de evidência, né, através lá do cálculo do índice, uma espécie de tríade do microplástico. Uma ideia legal, interessante. Tentaram incluir alguma coisa aqui no final da análise fatorial, mas não aprofundaram, então assim não deu muito elemento aqui para entender, né, como é que o grupo ia usar essa ferramenta de integração aqui, mas assim de forma interessante colocou aqui a tríade. Então o trabalho tem algumas limitações, sim. Ele tem pontos muito positivos e algumas limitações bastante importantes. Tem as limitações, né, do campo aí das análises ecotoxicológicas e ecológicas. Tem um erro tem uma questão da continuidade do trabalho, parece que não se conversam as linhas de evidência. Uma linha de evidência tem uma malha amostral, outra linha de evidência tem outra malha amostral. São malhas que não se conversam. Então, fala de, né, contaminantes absorvidos, e depois os contaminantes absorvidos eles desaparecem do estudo. Tem limitações importantes no trabalho, ainda que se note que houve um esforço do grupo. Acho que acho que eu aprovo, né? Acho que no geral o grupo está aprovado
né, nessa unidade curricular, mas queria registrar que cabem melhorias assim substanciais no trabalho, e tentei aqui apontar rapidamente quais seriam elas, mas destaco aí o esforço, né, e a pesquisa que o grupo fez, e ter entendido pelo menos a grande essência aí, né, das 3 linhas de evidência, trazer isso para o trabalho, isso é positivo também. Então, acho que cumpriram o objetivo, sem um grande brilhantismo, infelizmente, falo isso assim, um pouco frustrado, mas estão aprovados e, enfim, cumpriram aí com o mínimo, né, de compreensão do trabalho. Sempre há o que melhorar, né? Então, pessoal, só agradecer aí por enviarem o trabalho e espero vê-los aí em outros módulos. Um abraço.